Você acompanha mais uma edição do programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Eu sou o Jonatas e estamos aqui com mais uma edição, trazendo mais uma edição do programa Despertar para você, você amigo aí da TV Prevê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita. Hoje quem está conosco aqui, Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, muito obrigado. Sidney, sempre, toda semana, né? Praticamente toda semana está produzindo algum conteúdo, né, Sidney? Algum conteúdo novo. Estamos trabalhando bastante. Temos tido, graças a Deus, a inspiração de bons mentores. E estamos, sim, produzindo novos trabalhos. E seria, vamos dizer, presunção minha se eu não agradecesse a Deus e aos bons espíritos essas orientações, essas inspirações. E o legal, né, pessoal, que a gente aproveita que o Sidney está sempre produzindo aí conteúdo para os novos livros que ele está aí já escrevendo, também para as palestras dele, a gente traz ele aqui, pega um pouquinho todo esse estudo dele aí para fazer os programas aqui com a gente. Hoje o Sidney traz aqui um tema Receita Libertadora, Sidney. Esse tema aí você tirou da onde? Na verdade, eu tirei de uma palestra que Richard Simonetti desenvolveu aqui nesta casa, Amor e Caridade, sim, 20 anos atrás. E nós gostamos muito da metáfora que ele apresentou, e daí surgiu o título do artigo, Receita Libertadora. E por que receita? Porque ele compara a nossa existência, o trabalho que temos que desenvolver, como se fosse uma receita de bolo. Então ele conta a história de uma senhora que queria fazer um bolo, ela gostava de fazer bolo para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, mas o bolo saía sempre uma porcaria. Aí ela pediu para uma amiga dar a receita, aí o bolo saiu perfeito. Daí então a gente dizer que para que a gente possa começar a procurar um caminho certo, seguro, para ser feliz aqui na Terra, nós temos que encontrar uma receita. Perfeito, Sidney. E logo de cara assim já me veio uma pergunta, né? Por que ainda existem tantas pessoas más no planeta Terra, Sidney? Não é de se estranhar. O planeta Terra, por enquanto, ocupa a categoria de mundo de expiações e provas. O que essa expressão no linguajar espírita como ela pode ser traduzida para as pessoas? Significa que aqui ainda prevalece o egoísmo, a vaidade, o orgulho. E as pessoas, quanto mais mal fazem, quanto mais egoísmo elas sustentam, quanto menos elas se dedicam às coisas espirituais, mais elas tendem a sofrer. Ora, com o passar do tempo, algumas pessoas mais espertas, no bom sentido, vão atrás de uma receita que as torne melhores. E com isso possam sofrer menos. Isto é, a metáfora da receita trazida por Richard Simonetti é perfeita. Vamos buscar os ingredientes para que possamos melhorar de comportamento, possamos ter uma retidão de conduta, no linguajar mais simples, sermos pessoas honestas, verdadeiras, menos maledicentes, mais trabalhadoras. Com isso, a nossa vida fica melhor. O nosso corpo físico agradece. E é o primeiro caminho para a felicidade. Daí, a gente dizer que há muitas pessoas más aqui na Terra, porque não estão ainda despertas. Elas ainda não entenderam que quanto mais mal fazem, mais elas vão sofrer. Perfeito, Sidney.
Você disse que existe uma receita aí, né? Que esse é o tema do programa de hoje. Só que assim, né, Cid? Todos nós estamos sujeitos a erros. Né? Todos nós falhamos em alguma coisa e cada um sabe, né? Onde estão as suas falhas aí. Ou pelo menos deveríamos saber, né? Onde estamos falhando. E eu sei que você já falou um pouquinho, né? Mas qual seria a melhor maneira de evitar, então, essas falhas, de evitar esses erros? Existe aí uma receita, uma lista, um checklist, alguma coisa do tipo? Até o final do programa eu vou trazer para você uma relação de atitudes que eu vou sugerir aos nossos espectadores. Mas assim, a grosso modo, eu posso lhe dizer que as pessoas que percebem que a sua dor, a sua doença, a sua infelicidade, o seu desequilíbrio, a sua intranquilidade, a sua depressão, para usar uma terminologia absolutamente do nosso momento, quando elas percebem que essas agressões ao seu organismo, ao seu espírito, ao seu emocional, são consequências dos seus gestos, ele toca um despertador dentro dele. Ora, parece que a minha vida não se acerta, parece que eu tenho problema financeiro o tempo todo, eu não me dou bem com amigos, eu não tenho uma boa vida profissional e não me dou bem na minha casa. O que está errado comigo? Então é o momento da reflexão, é o momento de você procurar uma receita melhor. Qual é a receita? É procurar ter uma conduta adequada. Isso, em todas as religiões e filosofias, você vai encontrar essa receita. Seja você católico, evangélico, messiânico, espírita, você vai saber que existe uma lei divina que, dependendo do seu comportamento, ela retribui. É como se fosse um bumerangue que você joga. Se você joga o mal, você joga a maledicência. Ele vai lá na frente, demora um pouquinho, mas volta. Volta e aí atinge você. Te acerta ainda. E aí você não sabe por que de repente você ficou doente, as suas coisas na sua vida não se acertam. E aí a providência divina começa a adotar certas atitudes para arrumar o seu caminho. Você acompanha o programa Despertar, aqui com o tema Receita Libertadora com Sidney Fernandes. Vamos para um pequeno apoio cultural, alguns segundinhos, já voltamos falando sobre esse assunto. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Você acompanhou um pequeno apoio cultural aqui do nosso programa Despertar. Voltamos aqui então com o tema Receita Libertadora. E Sidney, você falando, né, sobre esse tema de receita, de algumas dificuldades que nós temos, né? E eu pergunto para você, por que existem então dores, deficiências, sabe? São muitas diferenças, né, de pessoa para pessoa. Por que isso acontece? Jonatas, enquanto houver maldade nas pessoas, ela vai receber o reflexo dessa maldade. De que forma? Através de uma deficiência, através de uma dor, de uma doença, de uma preocupação financeira, uma preocupação familiar.
são reflexos da vida. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Talvez você venha até me perguntar, mas às vezes eu me deparo com crianças muito pequenas ainda, já nascendo com uma certa deficiência. Ela não teve tempo de fazer o mal ainda. Como é que isso acontece? Como é que Deus permite uma coisa dessa? Então é o tipo de observação que só vai encontrar a resposta se nós considerarmos que nós não vivemos somente esta vida. Vou dar um exemplo. O professor Brian Weiss, dos Estados Unidos, de Miami, ele começou a desenvolver um despertamento ou cura das pessoas através de hipnose, com a regressão da memória do indivíduo para assuntos anteriores. Então, a certa ocasião, querendo curar uma dor de cabeça de uma paciente, esse caso ficou muito conhecido, a paciente chamava-se Catherine. Ele deu um comando inespecífico para ela. Eu quero que você volte à época em que essas dores foram provocadas, na época em que essa dor foi causada. Ele pensou, Jonatas, que ela iria regressar para a juventude dela, o tempo de adolescente, ou da infância, ou mesmo, no máximo, a sua vida intrauterina. Eis que ela retornou com milhares de anos antes, na época em que ela morava no Egito, em que ela convivia com o antigo Egito. Ele achou aquilo muito estranho. Falou, isso aí deve ser alguma leitura que ela fez, né? Uhum. E começou a fazer perguntas e anotando as respostas, numa época que não tinha-se muito acesso fácil à internet. Ele foi até a biblioteca municipal e confirmou todos esses dados lá do passado. Isso significa, Jonatas, que muitas das nossas dores são provocadas não agora, não na semana passada, não na nossa infância, mas trazemos do passado. Daí a gente justificar que algumas criaturas já nascem, já trazem certos compromissos não cumpridos ou delitos do passado que refletem-se na vida atual, no corpo atual. Ou seja, né, a gente tem um processo evolutivo ali de encarnação em encarnação e quando a gente se atrapalha ali no meio dessa evolução, a gente acaba trazendo problemas para cá. Infelizmente, o mal, infelizmente não, né? É uma lei divina. Quando você provoca o mal em você mesmo ou no outro, você cria assim uma espécie de organismo virtual que fixa-se na sua alma. Eu vou usar a palavra alma para não usar a terminologia espírita, que é perispírito. Mas você inocula na sua alma um ponto negativo. Ora, como nós sabemos, quando nós nascemos, a nossa alma, ela tem uma influência fundamental no seu organismo. Então, se você vier com um organismo seu machucado lá na sua alma, vai se refletir aqui no seu físico. Por exemplo, numa vida anterior, você esfaqueou uma pessoa na barriga dela. Aí você vem para esta vida com deficiências, com problemas intestinais, com sangramento. Então, tudo que você faz contra o próximo, contra o semelhante, ou contra você mesmo, você está machucando a sua alma. Ora, hoje, não somente os espíritas, mas de uma maneira geral, inclusive médicos que estudam a espiritualização do homem, já chegaram à tranquila
conclusão de que quanto melhor for o comportamento do homem, quanto mais espiritualizado ele for, melhor será o seu organismo. Ele vai ter uma pressão arterial mais controlada, um pós-operatório melhor, ele vai praticamente vacinar-se contra certas doenças. Isto é, depende de você, em palavras bem simples, manter a sua alma limpa. Quando isso não acontece, quando insistimos no mal e persistimos no erro, aí vem providências muito sérias do plano espiritual. Perfeito. Então, será que essas enfermidades aí são lembretes de Deus? Ah, sem dúvida. A expressão é muito boa da sua parte. São lembretes de Deus. Não é castigo, são... Não, não é castigo. É como você, vamos supor, você vai domar um cavalo. Você sobe no cavalo. E ele acha que ele vai para o lado que ele bem entende. Então, quando ele quer tomar o rumo dele, você dá umas batidinhas com umas varinhas na barriga dele. Ele não entendeu o recado. Aí você começa a puxar o cabresto de uma maneira mais firme. Às vezes até com, como se fala no sítio, né? Com uma cana só. Para que ele saiba quem está dirigindo, quem que vai mandar ali. Ele não atende. Aí você começa a usar a espora. Bom, não deu nada certo. Aí você une o chicote com a espora, com o cabresto firme, para poder domar o cavalo. Com o espírito rebelde acontece a mesma coisa. Quanto mais ele insiste no erro, quanto ele mais persiste em ser mal e descuida-se do seu semelhante e afasta-se das leis divinas, maior a carga que vem do alto. O espírito, quando ele empaca, não tem jeito, aí vem uma doença muito pesada, uma depressão forte, uma deficiência muito grande, que vai fazer o indivíduo acordar para a vida. Se mexer ali para poder sair da dor, né? Então, se o indivíduo, se você tem entra um espinho no seu pé, o que você vai fazer enquanto você não consegue retirá-lo dali? Você vai pisar com cuidado, porque senão vai doer cada vez mais. Até que chega um momento que você vai até um pronto-socorro, olha, estou com um espinho aqui, entrou aí, está inflamando, está me doendo, para poder tirar. Assim também, quando você faz uma coisa errada e começa a sentir que ela está prejudicando a sua vida familiar, profissional, não se dá bem mais com a esposa, e no seu trabalho você não progride, e você não consegue se dar bem com os filhos, com os amigos, alguma coisa está errada. Então, veio o que você disse, a doença é um alerta de Deus, a dor é um alerta, tem alguma coisa errada. Um amigo nosso, Carlos Luz, disse que a dor é uma espécie de luz vermelha no painel da nossa vida, avisando que tem alguma coisa errada com o comportamento da gente. Tá certo. Até agora você falou aí sobre dores, né? Sobre essas coisas que acontecem. E no comecinho do programa você também afirmou que a gente pode evitar essas dores, né? Existe ali uma receitinha. Nós vamos fazer um pequeno apoio cultural aqui. Nós voltamos em alguns segundinhos para falar sobre isso.
voltamos aqui do nosso apoio cultural para o terceiro e último bloco do programa Despertar. E Sidney, antes da gente ir para a receitinha ali, eu me lembrei agora, né, de uma coisa sobre ainda o assunto das dores, né? Você disse aí que as enfermidades são lembretes de Deus, mas tem coisas que acontecem, ou pelo menos aconteciam antigamente, que são muito graves, né? Me lembrei, por exemplo, existiam pessoas que eram enterradas vivas. Isso é um tipo de dor, mas muito grave. Nossa, imagine você acordar vivo dentro de um caixão a 7 palmos de profundidade. Allan Kardec mostrou um caso desse. Um homem que, depois de morto, foi feita alguns exames lá no seu caixão, eis que constatou que ele havia sido enterrado vivo. E aí conseguiu evocar o espírito e perguntou: nossa, isso foi terrível para você? Falou: não imagina como foi terrível. Morrer dessa maneira, sufocado embaixo da terra. E você pode nos dizer por que você sofreu essa dor tão violenta? Porque nada melhor, Jonatas, do que você aprender com a experiência alheia. Você chega no indivíduo e vê que ele está passando por um problema muito sério, você vai ver o que provocou aquilo, qual foi a causa, para você evitar. Como diria meu pai, botar as suas barbas de molho. Naquele caso, esse indivíduo, numa vida anterior, ele teria murado a mulher dele, tinha prendido a mulher dele dentro de um ambiente e fechou, e ela morreu ali sufocada de sede e de fome. Ela estava emparedada. Daí a gente vê mais uma vez o reflexo das nossas atitudes. Se eu semeio o mal, o ódio, se eu provoco um mal muito grande numa pessoa, eu estou arranjando problemas para mim. Mais cedo ou mais tarde, esse bumerangue vai voltar para mim. Certo, Sidney. E agora você falou sobre o antídoto, né? Então explica pra gente aí qual que é o antídoto, né? Então, para essas dores, esses problemas, esse tipo de coisa. Você já falou um pouquinho, mas vamos completar. Então, eu vou deixar para daqui a pouco falar assim para alguns itens mais importantes desse antídoto, mas eu quero me referir a uma palestra que foi feita por um grande comunicador, que ele estava assim perante uma plateia muito grande. Em dado momento, ele pegou uma laranja e pegou um jovenzinho, um adolescente, que estava sentado na primeira fileira e perguntou para ele assim: o que é isto aqui? Uma laranja. E se eu cortar essa laranja e espremê-la, o que vai sair dela? O jovem não entendeu, era uma resposta óbvia: caldo de laranja. Aí ele brincou com a plateia: se espremerem você hoje, o que vai sair de você? Então é uma metáfora interessante para que a gente saiba que sob pressão, o que vai sair de nós? Porque enquanto está tudo bem, Jonatas, tudo feliz, você não está passando fome, sua vida financeira está boa, está tudo certo na sua casa. Está tudo sob controle. Tudo sob controle. Mas de repente você passa por algumas situações e a sociedade ou alguém espreme você. E aí o que vai sair de você? A resposta a essa pergunta vai dizer como que você é. Se você é uma pessoa má, de você vão sair coisas ruins. Se você é uma pessoa resiliente, você vai contornar a situação, vai ver o que está acontecendo, vai evitar as pressões que estão acontecendo, mas não vai retribuir o mal com o mal. Este é o primeiro segredo, para que você não adoeça, para que a sua vida melhore. Você passe a reagir, mesmo que sob injustiça, sob alguma opressão. Você, quando estiver nessa situação, estiver sendo espremido, coagido, pressionado, você consiga se controlar para não retribuir
ao seu ofensor aquilo que ele está lhe provocando. Não estou dizendo que as pessoas não podem se defender, mas ela deve fazer todo o possível para agir de uma maneira diferente do seu ofensor. Então, bem dizer, nós precisamos limpar a nossa alma para que isso seja resolvido. Você, mais uma vez, resumiu bem tudo que nós queríamos falar sobre essa receita libertadora. A receita libertadora é o caminho de limpeza da alma. E nós temos alguns itens que gostaríamos de deixar para os nossos espectadores, para que eles pensem um pouco em casa. Quais são as providências para se limpar a alma? Primeira coisa, Jonathan, é esquecer as más ocorrências do passado. Olhemos para o futuro com esperança e vontade de não repetir erros passados. Deixe para lá o que aconteceu, olhe para frente. Um segundo item para limpar a alma é fugir de assuntos que tratam de guerras, delinquência, criminalidade e notícias deprimentes. Eu passei uns tempos sem assistir a uns telejornais, Jonatas, exatamente porque você acaba trazendo muita sujeira para a alma da sua casa. Então, não estou dizendo que você não deva ler noticiários, mas dosar, selecionar aquilo que entra na sua casa para os seus filhos, para a sua esposa. Quando você abre a torneira errada, entra coisa errada na sua casa e você traz intranquilidade. Você suja a sua alma. Resultado, daqui a pouco tem doença, dor de cabeça, problema mais sério. E um dos ingredientes importantes é trabalhar. O trabalho é a melhor oração. O melhor ingrediente para superar tentações, depressões, é a ocupação nobre. E, finalmente, evitar a maledicência, evitar comentários deprimentes. Nenhum mal nunca é digno de comentário. Tá certo. Bom, hoje você pôde acompanhar conosco aí o Sidney Fernandes e o tema Receita Libertadora. Sidney, obrigado por mais essa participação. Muito obrigado a você pela oportunidade. E obrigado a você que nos acompanhou até agora com o programa Despertar. Fiquem com Deus e até a nossa próxima edição. Até mais.